Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 18, dos versículos 15 ao 20. E aqui Jesus traz uma lição para os discípulos sobre como tratar as pessoas que, enfim, estão muitas vezes ali no convívio deles, né? Jesus já sabia que viria a se tornar depois a igreja, então aqui ele faz até uma preparação, digamos assim, quando um irmão precisa ajudar outro irmão que está em alguma dificuldade. Qual dificuldade? Uma situação, às vezes, de pecado, de afastamento de Deus, da igreja, né? Isso aqui pode ser aplicado dessa forma. Então Jesus dizem que se um dos que dizem ser irmãos prejudicar o outro na fé, para que seja com ele feita uma conversa e a situação seja consertada, né? Se essa pessoa ouvir, você reatou ali uma amizade. Se não ouvir, Jesus diz aqui, pegue uma, duas pessoas para que haja testemunhas e tente novamente. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando como um descrente. Então aqui Jesus está falando quando nós temos contato com uma pessoa que, enfim, está com algum tipo de pecado, de situação na sua vida que precisa ser vencida e é do nosso conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas na igreja elas tomam atitudes erradas, né? Tomam atitudes pela própria cabeça, às vezes até querendo acertar, acabam errando. E aqui Jesus nos deixa um modo de se fazer as coisas, né? Converse com a pessoa e conserte a situação. Então, nós, enquanto igreja, nós precisamos estar munidos dessa palavra aqui, né? Conversar com a pessoa em amor. Paulo, em Gálatas, vai falar, inclusive, a respeito disso, né? Olha, que vocês corrijam uns aos outros com brandura, né? Com espírito de brandura, ou seja, de maneira leve, amorosa, né? Mostrando o arrependimento, né? Inclusive, Jesus vai dizer isso aqui, né? Alertando a pessoa da necessidade de arrependimento e oferecendo novamente a essa pessoa o amor perdoador de Deus. Isso Jesus vai falar aqui no fim do 17. Às vezes a pessoa pode não te dar ouvidos, mas aí é uma outra questão, né? Jesus inclusive aborda essa questão aqui. Poxa, se a pessoa ela não quer, ela está em falta ali, mas ela não quer dar ouvidos, né? Tem gente que vai corrigir como se fosse o pai da pessoa, né? Olha, você precisa se consertar com Deus. Não, olha, Deus ama você, Deus perdoa o seu pecado, você precisa estar no convívio da igreja, você precisa se arrepender disso, né? Então, aqui nós temos um caminho a seguir. Jesus, ele é tão cuidador que ele, aqui em Mateus 18, antes da fundação da igreja propriamente dita, né? Jesus já deixa um grande conselho sobre como devemos tratar aquela pessoa que está em pecado, está afastada e precisa se reaproximar da igreja. E aí no 18, no 19, no 20, ele vai dizer para que nós levemos a sério que um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. E o que nós dizemos uns aos outros é eterno. E aí ele diz aqui, para fechar, quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai, que está no céu, entra em ação. E quando vocês se reúnem por minha causa, eu estou ali com vocês. Quando dois ou três estiverem reunidos, né? Aquele versículo famoso aí de uma outra versão bíblica, que não é a que eu estou lendo aqui. Quando dois ou três de vocês estiverem reunidos ali em meu nome, eu também estarei. E aqui o contexto é justamente esse, né? Do arrependimento, do acolhimento, né? Então, alerte-o da necessidade do arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. E onde estiverem dois ou três reunidos por minha causa, não tenho dúvidas, eu estarei ali. Quando nós concordamos em algo e oramos por isso, Deus entra em ação. Então, toda vez que alguém vier perto de você falar mal de alguém, falar que alguém está em pecado, alguma coisa assim, oriente essa pessoa. Fala, olha, irmão, você, com espírito de brandura,
chegou até essa pessoa e explicou para ela que ela precisa parar com essa prática, que isso é um pecado, que ela precisa pedir ao Espírito Santo que ilumine ela, então não diga para mim isso. Vamos fazer o seguinte: o irmão vai e conversa, porque o irmão viu, o irmão sabe da situação, e eu e você aqui agora vamos orar, porque Jesus diz aqui que quando dois de nós concordarmos em algo e oramos por isso, nosso Pai que está no céu entra em ação. Então vamos orar pela conversão daquela pessoa, vamos orar para que ela se arrependa, vamos orar para que o Espírito Santo haja na vida dela, né? E se o irmão viu alguma coisa, o irmão tem toda a liberdade para, conforme Paulo diz em Gálatas, conforme Jesus diz aqui, com o espírito de brandura, chegue lá, explique a necessidade do arrependimento e que Deus é perdoador, que Deus aceita essa pessoa novamente e que ela precisa pedir, inclusive, forças a Deus para vencer o seu pecado, a sua luta, a sua dificuldade. Que essa aqui seja uma prática de nós, enquanto igreja. Que isso aqui seja a nossa diretriz, o nosso norte, a nossa forma de nos tratarmos uns aos outros, para que nós sejamos uma igreja sólida, né? Nós aqui da Ibrave, enfim, todas as igrejas, né? Isso deveria ser uma prática de todas as igrejas. Então, Deus abençoe você, grave bem essa palavra, peça a Deus que Ele nos ajude a trabalhar dessa maneira, sempre nas situações em que isso se fizer necessário. Deus abençoe você, até amanhã.